esperar aqui. Beleza. E vamos compartilhar aqui a apresentação. Só esperar ela aparecer aí. Aqui já apareceu. Já apareceu? Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza, então. Tudo bem, pessoal? Então, só falando assim, antes de entrar nessa apresentação especificamente, né? Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Tomasi, já trabalho aí na Facear praticamente há 10 anos e tenho já um tempo aí de experiência com disciplinas como essa aí de ciência dos materiais, materiais elétricos e coisas assim. Bom, então como vocês devem estar sabendo, essa nossa primeira apresentação, ou melhor, essa nossa primeira aula vai ser nesse modo virtual. Na semana que vem, nos dias 15, 16 e 17, ainda está mantido o recesso escolar, né, o feriado de carnaval. E a partir do dia 22, ali começam as nossas aulas retorno presencial. E aí provavelmente vocês vão ser informados de qual vai ser a sala de vocês, elas já estão preparadas lá para essa retomada presencial. Até onde eu vi, a turma de vocês é uma turma pequena, deve ter no máximo 6, 7 alunos. Então, o distanciamento não vai ser problema, a sala não vai ser problema quanto a esse quesito, beleza? Bom, parte da disciplina de vocês, ela vai ter o caráter virtual, né? Vai ser complementado conteúdo, material extra, questionários que vocês podem completar, vai ser via AVA. Então, eu sempre vou avisar vocês para que vocês possam estar acessando esse material para estar complementando o que a gente vê lá em sala de aula. Não sei se vocês vão lembrar, mas antes da gente entrar nesse modo à distância, por conta da pandemia, as aulas começavam ali às 19 horas, iam até umas 8h30, mais ou menos, daí tinha 20 minutos de intervalo e depois seguiam até umas 9h50, mais ou menos. A modificação que foi feita é que esses 20 minutos de intervalo não vão existir, mas a gente vai ter algum intervalo assim durante a aula, porque é muito cansativo uma aula direta aí das 7 até 21h30. Mas por questão de evitar aglomeração e coisas do gênero. Bom, com relação à disciplina, se vocês olharam ali na parte da aba geral, já tem ali o plano de ensino, que tem ali os conteúdos, né, geralmente relacionados aí com a disciplina, e também tem ali a questão das avaliações, né, que vai ser a avaliação 1 e a avaliação 2. Eu não detalhei elas ainda porque elas vão ser compostas dos questionários que eu vou colocar aqui no AVA, e de outras atividades que eu vou pedir para que vocês possam desenvolver em duplas ou em trios aí, dependendo de como é que for. Mas, claro, vocês têm que tomar o cuidado, né, dessa questão aí do distanciamento, certo? E deixa eu ver o que mais que eu precisava falar para vocês. Bom, o que eu tinha de informações eram basicamente isso daí. Vocês têm alguma dúvida aí antes da gente entrar nesse material que eu disponibilizei? Professor, pode falar. Pode falar, William. Não, é só uma dúvida a respeito da aula presencial. Vai ser gravado da sala de aula? A aula, como é que vai ser para quem não comparecer, ficar no virtual ainda? Entendi. Então, no caso de vocês, que são uma turma pequena, 6, 7 alunos, eu vou verificar essa questão aí com a coordenação. A aula seria gravada e disponibilizada para aquelas turmas que têm bastante alunos, tipo 30 mais ou menos, 40, que daí teria que fazer um escalonamento, que uma semana vai parte dos alunos, na semana vai a outra parte. Mas eu posso verificar essa questão e deixar essa aula gravada para consulta posterior.
eu tenho que só verificar se todas as salas, e isso inclusive a nossa, ela vai ter a disponibilidade de câmera para gravação. E como é que vai funcionar esse esquema daí. Então a gente vai ter que, se voltar ao presencial, a gente vai ter que comparecer, então, porque não. Que até sim. onde eu tinha entendido, então a gente ia poder escolher. Entendi. Sim, eu falo porque assim, a minha situação assim não é por medo nem nada, mas eu tô desde março em home office da minha empresa e a minha esposa tá grávida, então eu tô evitando ao máximo. Entendi. Não, beleza. Então eu vou verificar isso, mas provavelmente vai ser essa questão da gravação, vai ficar disponibilizada daí depois, daí para que vocês possam acessar. Certo. Também é importante, o material também vai ser disponibilizado via AVA e outros complementos. Então, nesse caso aí não tem problema nenhum. Com relação às presenças, vai ser cobrado uma presença, mas por uma questão de controle, quando tiver no presencial, quem tiver em sala de aula. Mas isso não vai contabilizar presença ou falta no sistema. O que eles querem fazer é justamente o seguinte: se porventura alguns dos alunos pegou Covid, daí tem que ser afastado, então daí tem o controle para saber com quem ele teve contato naqueles dias. Então só nesse âmbito assim vai ser marcado essa presença, assim, digamos. Mas por conta de reprovação por presença, isso não vai acontecer. Vai ser que nem foi no semestre passado, né? Presença não era mandatória, como é o caso. A minha dúvida era parecida com o do William, era na verdade mais por causa que tem alguns alunos que já declaram que não vão ter aula. Para mim, eu não tinha problema quanto a ir para a sala de aula, mas eu perguntei para o pessoal, vamos supor, se for só para eu, no caso, ir assistir a aula, eu acho que não compensa, seria inviável ter uma aula só eu e o professor, né? Aí, se não tivesse ninguém para ir a mais, né? Eu acho que seria mais viável eu ficar em casa e acompanhar as aulas de forma online, né? Que assim evitaria trabalho pro professor e para a divulgação das aulas para os alunos, né? Entendi. A princípio o retorno ele está autorizado, né, pelo governo do estado e também pela prefeitura de Araucária. Mas é aquela coisa, né, a qualquer momento, dependendo de como é que fica a questão de casos e por aí vai, eles podem suspender isso e a gente volta para aquele esquema totalmente à distância. Mas, a princípio, dia 22 é para estarmos lá. E vai ter essa questão da transmissão ao vivo. Só preciso verificar os detalhes, que os detalhes eles não passaram isso para a gente ainda. Mas eu acredito que até o final dessa semana, início da semana que vem, porque pelo que eles passaram de informe, vai ter expediente na instituição ali nos dias de carnaval, né, o que seria o carnaval, do dia 15 ao 17, só que não tem aula. Vai estar recesso, então eu acho que eles devem estar mexendo nessa parte aí, ok? Certo. E, bom, daí só para complementar, todas as aulas, tudo que vai ser gravado, elas vão ficar nos tópicos. Então, se vocês entram ali na disciplina, no AVA, vai ter disponibilizado por tópico, né, que vai ser a data, no caso, na aba de hoje, ali no dia 8, né, tem a aula de hoje que vai ser gravada e vai estar lá. Aí todas as outras aulas vão ser disponibilizadas também nas abas correspondentes daí. Beleza? Certo. Bom, então, sem mais delongas, acho que a gente pode começar aqui agora com essa parte essa pequena introdução da disciplina, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas aí a qualquer momento, vocês podem questionar. Eu só peço que vocês mantenham aí os microfones fechados enquanto não estiverem questionando nem nada disso, só para evitar qualquer som de fundo, qualquer coisa que possa vir a escapar, beleza? Bem, pessoal, então, passando aqui para esse material que eu coloquei lá no AVA, ele é uma pequena, digamos assim, introdução sobre essa questão aí de materiais elétricos e ciência dos materiais, que é uma disciplina bastante abrangente, bastante ampla, que visa conhecer e utilizar cada vez de uma forma melhor os materiais. E aí isso tem um grande impacto aí para o nosso modo de vida, para a maneira como a gente
consegue, digamos assim, melhorar a nossa qualidade de vida. E no caso do curso de engenharia elétrica, essa disciplina ela é pensada um pouco mais para as questões de utilizações da engenharia elétrica. Essa disciplina também existe para engenharia mecânica, daí é mais focado na questão de metais, estruturas e por aí vai. No caso da engenharia de produção, ela seria mais voltada aí para um aspecto mais geral, né? Uma vez que engenharia de produção não tem assim um caráter tão generalista, né? Nessa parte de materiais. E no caso da engenharia civil, eles têm aqui, se não me engano, outras disciplinas ali envolvendo a parte de concreto, cerâmicos, estruturas em aço e por aí vai, certo? Bom, então nesse primeiro slide aqui, a gente tem, de maneira geral, uma separação dos materiais. De modo geral, eles são classificados em metais, aqui nessa primeira imagem aqui à esquerda, no meio os materiais poliméricos, né? E os cerâmicos, representados aqui por esses blocos de construção, né? O tijolo mesmo, né? E a diferença entre eles, basicamente, é a questão aí do tipo de ligação química que eles têm. Isso a gente vai ver mais para frente aí nos slides. Então, quando a gente fala aqui dessas três classes de materiais, elas têm uma quarta classe, né, que são os compósitos, que, digamos assim, fazem uma espécie de interseção entre duas ou até mesmo essas três classes aqui. E essas classificações, elas são utilizadas justamente com um tipo de produto ou aplicação que você pode dar aos materiais. Então, quando a gente fala de material, a gente está sempre se referindo a um desses três casos, esses três grupos, que seriam metais, os materiais poliméricos, ou também conhecidos como plásticos, e os materiais cerâmicos, certo? Do ponto de vista aí da aplicação da engenharia elétrica, a parte de metais, basicamente aí para a questão de condutores, para a questão aí de telecomunicações, estruturas de antenas, guias de onda e por aí vai. Na parte dos plásticos e poliméricos e cerâmicos seriam os conhecidos como dielétricos ou materiais isolantes comparados com os materiais com os metálicos, no caso que tem uma boa condutividade elétrica, uma boa condutividade térmica. No caso aqui, a gente vai focar mais para esses casos aqui, na questão de acionamentos, condutores, isolantes, sistemas de sensoriamento, não é? Que é o que, digamos assim, seria mais o foco aí da engenharia elétrica. E claro, né, se vocês já reconheceram aqui os circuitos integrados e os semicondutores, que permite que a gente tenha esse tipo de arquitetura, de estrutura, não é? Dentro de um chip desse daqui, que permite você ter aí dispositivos eletrônicos cada vez mais sofisticados, cada vez mais eficientes do ponto de energia elétrica, e, no caso de processadores, cada vez mais capazes de fazer muito mais cálculos matemáticos, né? E aí o que você tem de um chip desse aqui, dos anos 80, dos anos 90, hoje já foi superado em muitas e muitas vezes. Isso está associado à chamada lei de Moore. A lei de Moore está associada à questão da quantidade de transistores que você consegue colocar, a densidade de transistores por área dos processadores. Então, hoje aí você tem na ordem de trilhões e trilhões de transistores numa área que aqui não tem uma escala de tamanho, mas que tem aqui algo como 1 por 1 centímetro, não é? Uma área de 1 centímetro quadrado. Então, aí vocês conseguem perceber o quão evoluído estamos em termos de questão de processamento, na parte de informática, certo? E tudo isso é possível aí porque houve um estudo, um aprofundamento, não só nas técnicas de fabricação em escala nano e micrométrica, não é? Mas também na questão do conhecimento dos materiais. Então, do ponto de vista histórico, aqui a gente tem aqui uma pequena escala do tempo, né, que começa aqui lá atrás, 10 mil anos antes de Cristo, até alguma coisa aqui como 2020. E aqui a gente tem uma questão de importância contra o tempo.
Então a gente percebe que alguns materiais lá no início tinham muito mais importância. Então na questão dos materiais, digamos assim, cerâmicos, a própria idade da pedra mesmo, não é? E com o passar do tempo, vocês percebem que alguns materiais eles caem em desuso e outros começam a ficar muito mais importantes. Isso acontece por causa do quê? Por causa das possibilidades que você tem de aplicação e dos avanços tecnológicos, da melhoria, da otimização, da investigação. Então, a gente consegue daí dar mais finalidades. Então, por exemplo, um exemplo disso são os materiais poliméricos, por exemplo. Por volta ali do final de 1800, começo de 1900, houve um grande avanço na questão do estudo dos materiais poliméricos. Por quê? Porque você precisava demandar um material polimérico, em especial o látex, justamente para ser utilizado no revestimento lá das primeiras rodas dos automóveis. Você precisava de um material que pudesse, digamos assim, ser maleável, mas ao mesmo tempo resistente. E aí isso incentivou a questão do desenvolvimento. Então, de modo geral, você tem sempre um avanço tecnológico quando tem muito interesse por materiais específicos, não é? E aí você consegue avançar em certas áreas. Então, hoje aí a questão dos polímeros, dos elastômeros, dos compósitos, dos materiais cerâmicos. Não que os metais que vieram logo depois ali da idade da pedra não tenham importância. Eles têm bastante importância no dia de hoje. Eles são muito importantes, né? Só que hoje você tem aí outros focos, outros, digamos assim, pontos mais cruciais. Então, só pegando aqui do ponto de vista histórico, aqui à esquerda a gente tem ferramentas de pedra, que foi a primeira, digamos, idade, né, em termos aí de ferramentas utilizadas pelo homem, né, a idade da pedra. O homem percebeu que ele poderia usar ferramentas à base de pedra, dependendo do tipo de pedra, para facilitar a sua vida, para caça, para coleta, para construção de abrigos e coisas do gênero. E também ele percebeu que se ele usasse uma fonte de calor, no caso o fogo, ele poderia modificar algumas das propriedades dessas pedras. Elas poderiam ser utilizadas aí como ferramentas, elas poderiam lascar de maneira mais fácil, poderiam ficar mais resistentes. E claro, quando você começa a ter fonte de calor aquecendo rochas, que são minérios, dependendo da temperatura que você alcança, você começa a extrair os metais. Então, a idade dos metais, ela vem posterior à idade das pedras por uma questão aí de exploração e tentativa e erro, que faz parte aí da natureza humana de investigação. E aí você começa a extrair, o primeiro dos metais utilizados, o cobre. Tanto é que a idade do cobre, ela aparece aí, dependendo da região, de 3.300 até 1.200 anos antes de Cristo. Depois vem a idade do bronze, que seria a primeira liga metálica em que você mistura cobre e estanho. Dependendo da região também, ela dura aí de 3.300 a 700 anos antes de Cristo. E por volta de 1.200 até 1.000 anos antes de Cristo, você tem a idade do ferro. Por que acontece isso? Porque aqui o homem começa a aprimorar a questão das fontes de calor e do tipo de combustível que ele está utilizando, e também de processos como a utilização de foles, que seriam instrumentos de sopro, que ele pode utilizar nessas fontes de calor, nessas fogueiras, ele atinge temperaturas mais altas. E aí ele começa a extrair do minério de ferro o próprio ferro, que é muito mais resistente que o cobre e que o bronze, por exemplo. E aí você tem uma série de possibilidades de utilização. É claro que com esse tipo de avanço, você leva, não é, a questão da sofisticação da sua forma de extração dos metais. E aí você tem aqui, por exemplo, nessa figura aqui à direita, uma representação do alto forno. Então, isso aqui é por volta de 1800, não é? Que você tem a utilização desse tipo de estrutura, em que você tem uma espécie de um pequeno prédio, onde você constrói isso aqui com material cerâmico, que isola e mantém tudo isso aqui muito quente.
você usa uma fonte de combustível, aqui no caso o carvão mineral, que diferente da madeira ele consegue ter uma capacidade calorífica e energética maior. Você tem sistemas de folha aqui, que você consegue manter a temperatura elevada. Você tem o minério de ferro aqui sendo despejado aqui dentro, não é? E aqui embaixo você tem a coleta do ferro fundido, não é? Você coleta o ferro através desse sistema aqui. E aqui à esquerda eu tenho um sistema de extração do ferro, não é, mais moderno, com a reação química, não é, do processo de extração do ferro. Então, é claro que aqui você tem um sistema muito mais moderno, né, um sistema que usa passagem de gás e ar aquecido, e a extração aqui da chamada escória, né, e do ferro gusa, que daí vai dar origem aí a toda, digamos assim, indústria do ferro, e posteriormente descobriu-se que se você colocasse cromo, um outro metal, você podia chegar aí no chamado aço inoxidável, que daí teve aí uma série de avanços aí nessa questão da indústria da metalurgia, certo? Então, tudo isso aqui, não é, até esse ponto aqui, só é possível por quê? Porque investigações, do ponto de vista científico, inclusive, ocorrem justamente para que você melhore processos comerciais. Então, aqui, por exemplo, tem a questão da termodinâmica, não é? Muitos processos termodinâmicos foram desenvolvidos e estudados justamente para que você pudesse melhorar esses processos de extração dos minérios, para que você pudesse tornar isso aí economicamente viável. E claro, né, aqui a gente tem as primeiras, digamos assim, imagens icônicas, né, da chamada primeira Revolução Industrial, que acontece lá na Inglaterra. Então você passa a ter os meios de produção que eram artesanais, todos feitos por máquinas. E as vantagens para isso é que você passa a ter um meio altamente reprodutível, produzir em uma quantidade, não é, comparado ali com a questão artesanal, e aí você também pode expandir esse tipo de comércio para outras regiões e trazer melhorias aí na qualidade de vida das pessoas, né? Claro que em alguns aspectos é meio contraditório isso, né? Porque uma das principais fontes energéticas na época é o carvão mineral que você tem aqui. E para você extrair ele, né, as condições de trabalho aí eram muito, muito degradantes. Sem contar que a expectativa de vida aqui dos mineiros, né, naquela época ali por volta de 1800 e coisa do gênero, era muito, muito mais debilitada, não é? E sem contar que junto nessas minas aqui de carvão você tinha bolsões de gases que acabavam muitas vezes perfurados, não é, no processo de extração aí do carvão, que acabava envenenando ou matando aí muitos mineiros, não é? Tanto é que eles tinham aí os dispositivos, não é, que basicamente eram canários e pequenos pássaros que eles colocavam em gaiolas lá dentro e ficavam observando esses bichos. Se eles acabassem morrendo, porque eles eram muito mais suscetíveis a esse tipo de gases, eles tinham que sair imediatamente da mina, né? Porque tinha aí alguma questão aí do vazamento, né? Claro, um dos avanços também foi a questão das locomotivas e das máquinas a vapor, não é? Onde você passa a, digamos, ter outras fontes de produção através de sistemas mecânicos. E aí você precisa fazer com que esses sistemas trabalhem de maneira cada vez otimizada. Então, do ponto de vista aqui da Revolução Industrial, né, já passamos aí, ou estamos chegando agora na sua quarta versão, que é a chamada Indústria 4.0. A primeira é justamente aquela, né, a utilização dos motores a vapor ou hidráulicos, não é, através da queima ali de combustível como o carvão mineral. Depois você passa a ter aqui a produção seriada, né, onde você troca a sua fonte de energia, ela deixa de ser térmica e passa a ser elétrica, mas a produção elétrica ainda assim ela vem aqui de queima de combustível, né,
no caso petróleo e carvão mineral. Depois você passa a ter os processos automatizados através dos computadores, né, através dos avanços tecnológicos, né, como os circuitos integrados e os semicondutores, que permitiram os computadores. E através dos computadores, você podia controlar a produção. E a partir do alto nível de conectividade aí com os novos protocolos de internet e uma maior densidade de informação sendo transmitida, você passa a ter o controle remoto. Você não precisa ter mais pessoas controlando, ou uma quantidade grande de pessoas supervisionando os processos autônomos de produção. Você passa a ter isso, poucas pessoas controlando isso a distâncias cada vez maiores. E todos esses processos aí, toda essa evolução, se dá porque você sempre tem essa questão de investigar essa questão dos materiais. Claro, não só os materiais, mas outros processos. Mas os materiais em si, como a gente viu ali no começo, os metais, os cerâmicos e os poliméricos, eles têm grande papel, têm grande importância nessa questão aí do ponto de vista, não é? Não só do avanço da indústria, não é? Mas também na melhoria do nosso modo de vida, não é? Se a gente pensar na área médica, por exemplo, a questão dos implantes, que avançaram bastante, a questão da própria tecnologia, não é? Hoje você poder carregar no bolso aí um sistema computacional que muitas vezes, ou com certeza é muito mais poderoso do ponto de vista de processamento do que as espaçonaves que levaram os primeiros homens à Lua. Então, o computador que eles tinham lá a bordo, lá dos primeiros módulos lunares do computador que levou eles, das naves espaciais que levaram eles lá para a Lua, qualquer celular hoje é muitas vezes superior do ponto de vista computacional. E como é que isso se dá? Bom, e aí que entra no âmbito da ciência dos materiais, porque a ciência dos materiais ela sempre olha para a questão de como melhorar a questão dos materiais. Então, você tem aqui a, digamos, estrutura da matéria mais básica que existe do ponto de vista aí da chamada ciência dos materiais. Claro, a gente sabe hoje que a estrutura do núcleo do átomo ele é muito menor e mais complexa. A interação entre as partículas que constituem aqui também são mais complexas, mas aí vai para o ramo lá da mecânica quântica, da física quântica, que tem alguma coisa ali em ciência dos materiais, mas não muito aprofundado, porque no caso dos materiais é mais a questão de aplicação, certo? Bom, mas de modo mais histórico aí, essa questão aqui da estrutura atômica, ela começa a ser, digamos, proposta pela primeira vez lá há mais de 2000 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, que tinha uma corrente filosófica conhecida como os atomistas, que eles acreditavam que toda a matéria, sem exceção, era composta por pequenos blocos fundamentais, indivisíveis. Claro que isso era apenas uma conjectura filosófica, eles não tinham meios técnicos de saber isso. E a corrente filosófica mais popular na época é que todos os elementos, sem exceção, tudo que existia na natureza, era composta pelos 4 elementos, né? Pelo fogo, pela água, pela terra e pelo ar. E por ser a corrente filosófica, no caso, mais popular, digamos assim, a ideia da segunda corrente ali, que acreditava nesses blocos fundamentais, ficou relegada ao esquecimento, não era tão popular assim. Essa segunda corrente filosófica era conhecida como os atomistas, porque do grego essa questão do átomo, essa palavra atômica, seria algo indivisível. Claro que com o passar do tempo a gente descobriu que eles estavam parcialmente corretos. Então a gente sabe que todos os sólidos, e aqui no caso dos materiais a gente só vai tratar do chamado estado sólido, na maioria dos casos, é composta de sólidos atômicos ou sólidos moleculares.
Uma molécula nada mais é do que uma combinação de dois tipos diferentes ou mais de átomos. Então, aqui a gente tem uma substância molecular que é a água. Então, aqui ela no formato do gelo, não é? Formando aqui um cristal de gelo. Aqui na forma líquida, né? As moléculas da água na forma líquida. E aqui na forma de vapor. A diferença do sólido para o vapor é que a interação entre as moléculas é muito menor do ponto de vista de ligação energética, certo? E os sólidos atômicos, eles são só compostos por um tipo de átomo. Então aqui a gente tem uma estrutura de um átomo e, bom, já a gente vai ver que essa não é a representação mais precisa da estrutura de um átomo. Mas para questões didáticas, para entender essa estrutura aqui, ela funciona muito bem. Então, só conhecendo aqui um pouco mais o que é o que, né? O quem é quem nessa estrutura atômica. Então, todo átomo é composto de duas partes. A chamada eletrosfera, que contém os elétrons, certo? E o núcleo atômico, que é composto por dois tipos de partículas subatômicas, os prótons e os nêutrons. Os elétrons, eles são os responsáveis pela carga negativa da matéria. Então, todo elétron tem uma carga elétrica de menos, né? Tinha que ter um menos aqui na frente, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, certo? Já os prótons são os responsáveis pela parte positiva, né? Pela carga positiva da matéria. Eles têm a mesma carga elétrica que os elétrons, né? Prótons, só que é positiva. A diferença, do ponto de vista de massa, é grande. É cerca de 2.800 vezes, ou seja, os prótons eles são 2.800 vezes mais pesados que os elétrons, certo? E os nêutrons são partículas elétricas que não têm carga elétrica, mas que têm a mesma massa que os prótons. E com os prótons se combinam para formar o núcleo do átomo. Então, o número atômico, que é a quantidade de prótons que você tem aí no núcleo do átomo, é o que vai identificar o que cada elemento é na tabela periódica. Então, só deixa eu avançar aqui um pouquinho. Deixa eu ver, tinha uma tabela periódica aqui em algum lugar. Está aqui. Então, essa tabela periódica, o que vai classificar o que cada elemento é e a posição que ele vai ter é justamente o número de prótons que ele tem no núcleo. Então, por exemplo, o hidrogênio ele vai sempre ser caracterizado por apenas um próton no seu núcleo. Já o hélio, que aparece aqui, ele vai ter 2 prótons. O lítio tem 3 prótons, o berílio tem 4 e assim sucessivamente. Com exceção do hidrogênio mais comum na natureza, ele só tem um próton. Já o hélio, que tem 2 prótons, ele precisa ter 2 nêutrons no núcleo. Os nêutrons, eles fazem parte da ligação nuclear ou do núcleo para dar estabilidade. Por quê? O que mantém o núcleo coeso ligado é a chamada força nuclear forte. É uma força que acontece numa escala de distância muito pequena, né? Da ordem aqui do tamanho do núcleo do átomo, algo como 10 na menos 10 metros, algo muito, muito pequeno. E é muito mais intensa que a força de repulsão coulombiana. Então, aquela história de cargas elétricas de mesmo sinal se repelirem, funciona para os prótons também. Só que, no caso do núcleo, o núcleo não se desfaz por causa da força coulombiana, justamente porque essa interação forte consegue sobressair-se à repulsão coulombiana, certo? E a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, como está representado aqui, é o chamado massa atômica, que é uma das formas da gente classificar os elementos do ponto de vista aí da física nuclear, certo? Bom, todo átomo vai buscar a estabilidade elétrica, ou seja, ele sempre vai buscar a neutralidade. Isso implica dizer que ele vai ter sempre o mesmo número de prótons e o número de elétrons iguais, certo? Então, quando você tem a eletrização de qualquer substância que não seja condutora, que seja um dielétrico, por exemplo,
o que você vai ter é sempre um desbalanço ou uma falta ou sobra de cargas negativas. Por quê? Porque através dos processos de eletrização, a gente só tem energia para interagir com a eletrosfera. Para interagir com o núcleo, a energia necessária é muito, muito elevada. Você só consegue esse tipo de energia em reatores nucleares, certo? Bom, então, avançando aqui. Então, aqui a gente tem, só falando um pouco mais aqui da questão nuclear, que no caso do hidrogênio, existem os chamados isótopos do hidrogênio, que seriam, digamos assim, hidrogênios modificados quanto ao número de nêutrons. Falei para vocês ali antes que o hidrogênio, em geral, não tem nenhum nêutron no núcleo, apenas o próton. Então, esse é o tipo de hidrogênio mais comum que existe na natureza. Então, mais de 90% dos átomos de hidrogênio que existem aí, não só no universo, mas no nosso planeta, são com essa configuração aqui. Um próton, não é? Como está aparecendo aqui, e um elétron circulando esse próton. O deutério é um tipo especial de hidrogênio. É um hidrogênio que tem um próton e um nêutron no núcleo, não é? E um elétron circulando ele. Quase 1% dos átomos de hidrogênio que existem na Terra ou no universo tem essa configuração aqui. E muito pouco, mas muito pouco mesmo, praticamente o tipo desse átomo chamado trítio, que é um próton e 2 nêutrons no núcleo, isso aqui é basicamente feito em reatores nucleares ou reações nucleares, em que você pega um hidrogênio e joga 1 ou 2 nêutrons para interagir aqui com o núcleo, certo? O deutério e o trítio geralmente são conhecidos como, no caso do deutério, água pesada e do trítio, água superpesada, e são os tipos de elementos que você usa nos chamados reatores de fusão, que é o processo de você juntar átomos leves, como é o caso aqui do hidrogênio, para produzir energia, que é o caso do nosso Sol. O Sol produz energia através do processo de fusão nuclear, onde ele queima, digamos assim, um termo muito abusado, né? Queima, porque não é uma queima usual, ele funde átomos de hidrogênio para produzir hélio. E nesse processo você libera muito mais energia do que no processo de fissão nuclear que a gente já vai falar, certo? Então, além desses elementos mais comuns aí na tabela periódica, a gente tem os isótopos, que daí que vem a questão da chamada radiação nuclear. Então, a radiação nuclear está associada a instabilidades no núcleo do átomo devido a maiores quantidades de nêutrons que eles apresentam. Então, no caso do urânio, por exemplo, existem os isótopos do urânio. E esses isótopos que são utilizados aí na medicina para tratamentos de radioterapia, né? Não efetivamente o do urânio, mas outros elementos como fósforo e iodo. Mas no caso do urânio, os isótopos são utilizados aí na produção de energia, né, nas plantas nucleares e também nas armas nucleares. Então aqui a gente tem os 3 tipos de radiação, né? A radiação alfa, que é quando o núcleo atômico emite 2 prótons e 2 nêutrons, que é basicamente o núcleo do átomo de hélio, não é? O poder de penetração aí das partículas alfa é bem, bem limitado. Uma simples folha de papel, por exemplo, já conseguiria barrar esse tipo de radiação. Você tem daí as partículas betas, que são prótons, são elétrons, ou pósitrons, que seria uma partícula contrária ao elétron, não é? Só que com carga positiva que sai do núcleo. O poder de penetração já é um pouco maior, ele pode chegar nas primeiras camadas do nosso tecido, da nossa pele, da nossa camada de gordura. E os raios gama, eles são o tipo de radiação nuclear mais penetrante que existe, então eles têm um alto poder de penetração. No caso aqui das radiações ionizantes, a partícula alfa e a partícula beta, são como o nome diz, partículas,
enquanto que os raios gama são ondas eletromagnéticas, que vocês podem ver que eles podem atravessar papel, corpo humano, placas de aço e até placas espessas de concreto. Ok? Bom, aí você tem o raio-x, que eles não vêm do núcleo, o raio-x ele vem da primeira camada eletrônica, não é? Então, se você tem aqui os elétrons mais próximos do núcleo, quando eles quando tem uma troca de aqui com esses elétrons mais próximos ao núcleo, você tem uma emissão de um fóton, e esse fóton é o chamado fóton de raio-x, que é muito utilizado aí para produção das imagens radiográficas, exames médicos e coisas do gênero. Essa figura que a gente tem aqui seria, no caso, chamada série de decaimento do urânio. Então, como eu falei para vocês, o que vai definir o que cada elemento é na tabela periódica é a sua quantidade de prótons. Quando você tem o decaimento, você tem processos nucleares que transformam o núcleo e aí vai ter emissão de prótons. Então, no caso, o urânio 238, que seria o urânio mais comum que a gente tem aí na natureza, quando ele emite uma partícula alfa, ele se transforma num átomo de tório. E aí, através de outros processos, ele pode chegar até a sua forma, a estabilidade, que seria o átomo de chumbo, que já aí não é tão radioativo, não é? E aí tem aquela chamada decaimento radioativo e a chamada meia-vida. Meia-vida é quanto tempo leva para que uma amostra com um certo número de átomos isótopos deixem de ser radioativos. No caso do urânio, é cerca de 4,5 bilhões de anos, ou seja, é um tempo muito longo. É claro que esse tipo de urânio 238, que é o mais comum encontrado na natureza, ele não é tão perigoso para nós, seres humanos. Este aqui, que é o chamado urânio enriquecido, o 235, ele é o que é produzido aí para se tornar combustível nuclear. Então a diferença do 238 para o 235 é que aqui ele perde 3 nêutrons do seu núcleo, causando uma instabilidade, tornando esse material muito mais físsil. Então a diferença do processo de fissão para fusão é que na fissão você vai quebrar átomos pesados, como o urânio, para produzir energia. No caso da fusão, você junta átomos leves para produzir muito mais energia, certo? Bom, então, falando agora um pouco da questão da estrutura da eletrosfera, que é o que vai ser, digamos assim, o responsável pela interação entre os átomos e formar as suas ligações químicas, que vão dar aí também, não é, as propriedades físicas e químicas dos materiais, que nós vimos ali naquelas 3 classes lá atrás. Então, quando a gente tem aqui, no caso de um átomo, os elétrons vão ficar em volta do núcleo numa certa organização da eletrosfera, que são os níveis e subníveis da eletrosfera. Isso justamente foi uma descoberta da mecânica quântica, né, para explicar a estabilidade. Então, você sabe aí que os átomos são estáveis, porque os elétrons eles ficam, digamos, em posições bem específicas em volta do núcleo, numa certa quantidade específica, né, dependendo da sua separação com o núcleo, e que quando eu aplico qualquer processo que jogue energia aqui, eu vou estar interagindo com esses caras, não é, com esses elétrons, e vou estar podendo relocar eles, fazendo com que o meu átomo emita ou absorva energia, emita ou absorva radiação visível, por exemplo, e tenha certa interação aí na formação dos sólidos. Não é? Bom, então quando a gente fala dos níveis e subníveis, eles são classificados da seguinte forma. Tem os 7 níveis ou 7 camadas, que a gente aprende lá no ensino médio, não é? Que são 7 níveis ou camadas, mas o que eles não contam para a gente é que são 7 níveis ou camadas ocupados, porque um átomo, virtualmente, ele pode ter infinitos níveis que os elétrons podem ocupar, desde que eles ganhem energia. E esses níveis, por sua vez, são subdivididos em subníveis. Os 4 principais ocupados são o S, o P, o D e o F. Então, cada subnível vai comportar quantidades diferenciadas de elétrons, não é? Então, o subnível S, ele sempre vai ser ocupado por 2 elétrons.
O subnível P já são 6 possibilidades de ocupação com elétrons. O subnível D vai para 10 possibilidades, né? 10 ocupações com elétrons. E o subnível F, 14. Então, a forma com que os átomos são preenchidos, os elétrons são preenchidos nesses níveis e subníveis, dá características de condutividade, por exemplo, ponto de fusão, resposta magnética, resposta mecânica, diferenciada para os materiais. Então, por exemplo, se eu pegar a condutividade de um pedaço de ferro, por exemplo, e de cobre, é diferente, justamente por causa dessa questão aqui dos subníveis, certo? Bom, antes disso, toda vez que você tem a transição de um nível para o outro, você tem que pagar, digamos, um preço de energia para que isso aconteça. Então, por exemplo, os elétrons que estão mais próximos ao núcleo, é muito mais difícil eu remover eles do que os elétrons que estão mais externos, por causa, não é, da interferência entre esses elétrons aqui do meio do caminho, não é, entre a camada mais interna e a camada mais externa, certo? Então, é muito mais fácil ou do ponto de vista de energia, é mais fácil eu remover esses elétrons externos, não é, do que esses elétrons que estão aqui nesse nível ou esses que estão aqui mais próximos ao núcleo. E aí, não é, do ponto de vista de preenchimento ali dos orbitais, não é, e dos níveis e subníveis, a gente tem aquele chamado diagrama, né, o princípio de Linus-Pauling. Também a gente vê isso aqui lá no ensino médio, né, que a gente vem lá no chamado 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante. Então, a razão disso aqui acontecer é que você sempre vai seguir um diagrama mais simplificado, ou seja, você vai sempre começar de um nível de menor energia para a energia mais externa, certo? Então, toda vez que, por exemplo, você começa a colocar aqui elétrons, esse subnível aqui, o mais próximo do núcleo, vai receber 2. Depois, o próximo subnível é esse 2s, mais 2. Depois, o 2p, que pode ocupar até 6. Depois, o 3s2, o 3p6, e aí vai indo, certo? Em alguns casos, você vai ter subníveis, por exemplo, como o D, ou o P, ou até mesmo o F, que você não vai ter tantos elétrons disponíveis para completar. E aí você tem digamos, um preenchimento parcial. Não é? Então, por exemplo, aqui no caso, né, para os elementos com números atômicos grandes, como o ferro, por exemplo, os subníveis deles passam a ser preenchidos. E aí o ferro tem certas características ali que o cobre não tem. Até visualmente falando, e isso a gente vai ver mais para frente. Mas qual é a coloração, o aspecto visual do cobre e do ferro? A gente pode verificar isso voltando aqui atrás, nessas imagens aqui da idade dos metais. Observem aqui, o ferro geralmente tem essa coloração mais puxando para um tom acinzentado, não tão brilhante, enquanto o cobre é mais avermelhado, não é? E isso a gente vai saber lá nas próximas aulas, mas está associado com o quê? Com a interação da radiação visível, que é uma onda eletromagnética, com a distribuição de elétrons de níveis e subníveis, certo? Bom, do ponto de vista da mecânica quântica, qual que é o formato mais, digamos assim, real das estruturas atômicas? Seriam estruturas como essas daqui, e não esse modelo atômico que nós temos aqui, que é chamado de modelo planetário, não é? Quando estava tentando entender a estrutura dos átomos, esse modelo aqui foi um dos modelos utilizados, não é? Onde você considerava o núcleo, por ter uma massa muito maior que os elétrons estático, e os elétrons como se fossem pequenas bolinhas orbitando em torno do núcleo. Hoje a gente sabe aí que pela mecânica quântica você tem a chamada densidade de probabilidade, que forma uma espécie de nuvens, ou essas formas aqui, não é? Que seriam, digamos assim, o espaço em que os elétrons estariam. Então, no caso do subnível 1s, os elétrons se distribuiriam como se fosse uma esfera. Já no subnível 2p, seriam como uma espécie de 2 lóbulos. No subnível 3d,
2 lóbulos e uma espécie de uma rosquinha, que é conhecido como um toroide. E no 4F, não é, seriam duas rosquinhas, não é? E essa forma de lóbulo já muda para o que eles chamam de halteres. E aqui você teria a forma dos orbitais moleculares, não é? Quando você junta duas espécies atômicas, não é? A distribuição dos elétrons faria algo mais ou menos assim. É claro que isso aqui é puramente teórico, né? No caso, isso aqui você pega as equações da mecânica quântica, joga num software e ele te diz qual seria a forma mais plausível, né? Mesmo porque a gente não tem como enxergar essas estruturas microscópicas ou em escala subatômica que nós temos aí. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente tem ali a união dos átomos, não é, para a formação dos sólidos. E, energeticamente, eu penso nesse tipo de ligação através de um gráfico como esse daqui, em que você tem a parte superior, né, energia positiva, que seria uma energia repulsiva, e aqui na parte inferior, a energia negativa, que seria uma espécie de energia atrativa. Então, quando eu tenho dois átomos e eu coloco eles em contato, não é, aproximo eles, eles vão sentir a presença das suas cargas elétricas, e esses átomos, eles vão tender a se aproximar até uma certa posição, que é chamada de separação de equilíbrio ou comprimento da ligação química. Não é? Então, se eu pegar dois átomos quaisquer, vamos pegar dois átomos iguais, por exemplo, de um metal, cobre, por exemplo, e eu aproximo eles no espaço, eles vão se aproximar até certo ponto. Depois disso, eles vão manter essa distância de separação, que seria a representação desse fundo, desse poço de potencial desse gráfico, certo? E aí, se eu tentar afastar esses átomos, tentar puxar eles, o que vai acontecer é que vai aparecer uma força que vai restaurar para que eles fiquem nessa posição de equilíbrio. E se eu tentar aproximar, vai aparecer uma força repulsiva, né? Que seria essa parte da curva aqui, que vai tentar manter eles neste ponto aqui de mínimo, certo? Então, esse tipo de forma de curva aqui, de potencial de interação entre os átomos, ele é aplicado para qualquer uma das substâncias, não é, dos átomos que eu tenho aqui na tabela periódica. E isso pode estar associado, por exemplo, ao ponto de fusão dos materiais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o ponto de fusão do cobre, por exemplo, o cobre é menos de 1000 graus Celsius o ponto de fusão dele. Isso está associado a esse tipo de interação que os átomos de cobre têm na formação do seu sólido atômico. Agora, se eu pegar, por exemplo, o tungstênio, que é um dos elementos ali que tem um dos maiores pontos de fusão, mais de 2000 graus Celsius, o que acontece? O poço de potencial, se eu fosse comparar essas duas curvas, o do cobre seria algo mais ou menos assim, e o do tungstênio seria algo muito mais, uma curva muito mais longa, mais aprofundada, com esse poço aqui muito mais profundo. E isso daí é uma interação, do ponto de vista de energia, mais intenso entre os átomos de tungstênio do que de cobre. Então, isso seria uma justificativa por causa das diferenças dos pontos de fusão, certo? E através dessa interação aqui, nós temos as chamadas ligações químicas primárias e as ligações secundárias. Hoje a gente só vai ver essa questão das ligações primárias. Então, no caso das ligações primárias, elas é que formam os 3 grupos de materiais que a gente viu ali nos primeiros slides. Então, no caso desses 3 grupos que nós temos aqui, que seriam os metais, os polímeros e as cerâmicas, vamos voltar aqui, para mais um. Então, os metais, os polímeros e as cerâmicas. Então, a primeira ligação que a gente vai ver ali das primárias seria a ligação iônica, que é o caso da formação dos cerâmicos. Então, a ligação iônica, ela tem esse nome porque ela vai ser uma interação de elementos mais afastados da tabela periódica. Então, geralmente os chamados sólidos iônicos,
Eles são elementos formados pelos grupos 1A e 2A da tabela periódica, né? Esses dois grupos aqui, com os elementos 7 e 6A da tabela periódica, que seriam aqui a família do flúor e a família do oxigênio. Então, geralmente, os sólidos iônicos, não é, os óxidos e os sais, eles são formados por esses caras aqui e esses caras aqui, certo? Então, olhando aqui, como é que acontece isso? Então, no caso, você tem um elemento que tende a perder elétrons. Então, no caso aqui, pegando, por exemplo, o cloreto de sódio, para explicar como é que se forma aqui a ligação iônica. O sódio, ele tem uma configuração eletrônica que ele vai ter um único elétron sobrando na última camada. E o cloro, ele vai ter 7 elétrons na sua última camada. Com exceção do hidrogênio e do hélio, que são os elementos que seguem lá a chamada regra do dueto, que querem terminar com 2 elétrons na última ou nas últimas camadas eletrônicas, todos os outros elementos da tabela periódica tentam ficar igual à família dos gases nobres, terminar com 8 elétrons na última ou nas 2 últimas camadas de distribuição eletrônica. No caso do sódio, como ele só termina com 1 elétron, ele não vai energeticamente conseguir mais 7 elétrons. Então, o que ele vai fazer? Para ele é mais viável, quando ele está próximo do cloro, perder esse elétron. E o cloro é mais viável energeticamente para ele ganhar esse elétron. Quando você tem esse tipo de situação, o que acontece aqui? Você tem basicamente uma transferência do elétron, do sódio, para o cloro. O cloro, então, fica com 8 elétrons na sua última camada e tem um desbalanço elétrico. Ele fica com uma carga líquida negativa, enquanto que o sódio fica com uma carga líquida positiva. Então, isso forma um íon positivo, chamado cátion, e um íon negativo, chamado ânion. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, a ligação, a força coulombiana é muito intensa nas 3 dimensões que formam os cristais do cloreto de sódio, por exemplo. Então, qualquer sólido iônico que tenha ligação iônica, ele é péssimo condutor elétrico, péssimo condutor térmico, certo? Você pode usar ele como um bom material isolante. Do ponto de vista mecânico, ele tem uma resistência grande em relação à deformação. Então, antes dele deformar de um tamanho apreciável, ele já fratura, ele quebra. Então, por isso que ele é conhecido como material frágil, certo? Geralmente, esses óxidos ou esses sais que formam os sólidos iônicos, eles são inertes quimicamente, na maioria das vezes, não é? Você pode usá-los aí como recipientes, você pode usá-los como isolantes, porque eles estão quimicamente inertes, certo? Então, ligação iônica se dá justamente através desse tipo de transferência e desse equilíbrio energético. E como eu falei, a maioria dos sólidos iônicos, eles são formados por combinações dos elementos da família 1A e 2A da tabela periódica, né? Que seriam essas colunas aqui, com os elementos da família 6A e 7A. Outro tipo de ligação que eu tenho é chamada ligação covalente. A ligação covalente ocorre quando eu aproximo elementos da tabela periódica que não podem perder os seus últimos elétrons, não podem cedê-los. Então, eles fazem uma espécie de arranjo em que os elétrons vão ficar sendo compartilhados pelos átomos. No caso do hidrogênio e no caso do carbono, por exemplo, é o tipo de ligação que ocorre. Então, por exemplo, o carbono ele tem 4 elétrons na sua última camada, o hidrogênio só tem 1. Então, quando eu combino aqui o hidrogênio com o carbono, eu posso formar uma ligação covalente, e os elétrons finais vão estar numa separação de meio caminho aqui. Então, como a gente vai ver lá na frente, na parte de estrutura de materiais poliméricos, que são grandes cadeias que formam ligações do tipo covalente. Alguns semicondutores, como o silício, o germânio e o arseneto de galho, eles são sólidos que formam ligação covalente. No caso do arseneto de galho, por exemplo,
os grupos da tabela periódica estão muito próximos uns aos outros. E aí o que vai acontecer é que eles formam esse tipo de ligação aqui. A diferença da ligação iônica para covalente, que aqui no caso da ligação iônica, ela se transmite, ou ela tem a mesma intensidade ao longo das 3 dimensões do cristal. Já no caso dos materiais que formam ligação covalente, a intensidade se dá ao longo de uma única dimensão. Então, por isso que as fibras de carbono, por exemplo, que são utilizadas ali para reforçar materiais à base de resina ou materiais poliméricos, eles têm muita resistência quando são esforçados em uma dimensão. Mas se você esforçar nas outras dimensões, a resistência não vai ser tão grande assim, certo? Então, a ligação covalente e a ligação iônica, elas têm em comum que são péssimos condutores de calor e de eletricidade. Do ponto de vista de resistência mecânica, o material que é composto por uma ligação covalente, ele é mais maleável, então você pode formar materiais como folhas, materiais flexíveis, aí, como alguns polímeros, que você usa como isolante para revestir os materiais condutores, não é? E isso está associado às suas características de estrutura e de ligação química. E, por fim, a gente tem aqui a chamada ligação metálica. No caso dos metais, os primeiros elétrons que vão em volta do núcleo atômico, eles criam uma espécie de blindagem, ou escudo. Essa blindagem, ou escudo, ela ajuda a diminuir a intensidade da interação entre o núcleo e os elétrons mais externos. E aí o que vai acontecer com esses elétrons mais externos aqui? Eles não vão sentir tanto a presença desse núcleo. E aí quando você forma um cristal metálico, um sólido metálico, os últimos elétrons deles vão ficar livres para ficar permeando todo esse material aqui, todo esse espaço. Então aqui você tem o núcleo atômico dos metais, mais aqueles primeiros elétrons, não é, formando uma blindagem. E aí os últimos elétrons criam uma espécie de nuvem ou mar de elétrons que fica permeando esse cara aqui. Então é por isso que os metais têm uma boa disponibilidade de cargas elétricas quando você aplica ali, por exemplo, um potencial elétrico, uma corrente elétrica. Os elétrons, eles têm uma locomoção, nesse caso dos metais, nos sólidos metálicos, muito maior do que nos sólidos de ligação covalente e nos sólidos de ligação iônica. Então, se você pegar, por exemplo, um dielétrico, um material plástico, e atritar ele, localmente você vai ter um desequilíbrio de cargas, um acúmulo de cargas, porque essas cargas que você colocou, elas não conseguem se dissipar ou participar da estrutura rapidamente. Já no caso dos metais, se você aproximar, por exemplo, um material eletrizado, como uma bexiga, um pente, plástico, por exemplo, e encostar no metal, os elétrons em excesso desse material plástico, eles se distribuem muito rapidamente nessa estrutura metálica. Então, o que vai dar as características aí, em última análise, dos materiais poliméricos, dos materiais com ligação covalente, dos materiais cerâmicos, dos materiais com ligação iônica e dos materiais metálicos, não é, os condutores, é justamente essa questão do tipo de ligação que eles vão apresentar, que por sua vez depende da distribuição eletrônica que eles têm. E a distribuição eletrônica vai depender do tipo de elemento que está formando o sólido, que vai depender da quantidade de prótons. Então aí a gente consegue perceber que essa questão da estrutura atômica, e mais para frente a gente vai detalhar mais a questão da estrutura molecular, elas têm um papel importante para a questão do avanço dos materiais. E foi estudando esses tipos de ligações, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, né, que você leva ao avanço, não é, para ter materiais como esses que a gente usa aqui na questão dos sensores, na questão aqui dos contatores, dos condutores, do tipo de isolante, não é? Porque antes de você ter um material polimérico, você já tinha dispositivos elétricos. E como é que era feito o isolamento deles?
geralmente era feito com materiais à base de tecido. E aí você tinha uma série de limitações. Por exemplo, a questão da umidade. A umidade não poderia ser em excesso, porque senão ela seria, digamos, absorvida pelo isolante, que era um tipo de tecido, e aí você teria curto-circuito e deixava de funcionar esses equipamentos, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha então para falar para vocês nesse primeiro momento seria isso, não é? Esse material aqui desses slides, ele já está disponível ali para vocês no AVA, né? Eu vou colocar mais algum material de leitura, não é? Para que vocês possam dar uma consultada nessa parte aí de estruturas, ligações e aplicações. Até vou ver se encontro alguns artigos aí realmente relacionados com essa parte, não é? De tecnologia e materiais, não é? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade aí. Daí estou à disposição de vocês. Por enquanto, para mim, acredito que esteja tranquilo, professor. É que eu não sei se no caso vai entrar bastante a questão da ligação iônica equivalente, né? E a parte de distribuição ali das cargas, que daí, no caso, eu vou ter que rever, né? Que tem uma outra coisa que eu não lembro, né? Mas é só rever que eu já assimilo certinho e já relembro. Não, essa questão da distribuição eletrônica só... Tipo, a gente não vai ficar refazendo distribuição eletrônica, porque hoje, se você quer, você entra lá na Wikipédia, que seja, você coloca o elemento que você quer, ele te dá toda a distribuição eletrônica, tudo isso. O que é importante para a gente aqui na questão é entender como isso tem importância na questão da chamada engenharia dos materiais. Porque hoje nós temos avanços tecnológicos que permitem você, por exemplo, eu quero um material que tenha tais e tais características físico-químicas. Eu posso simular esse material, ver quais seriam, digamos, os átomos que eu posso usar para construir esse material e ver quais seriam as suas propriedades físicas, por exemplo, e depois, economicamente, ver se seria viável eu produzir esse tipo de coisa, não é? Então, esse tipo de situação aí da ligação metálica, por exemplo, ela é muito importante na questão da fabricação das ligas, né? As ligas de alto desempenho aí para a indústria aeronáutica, né? Implantes e por aí vai. O objetivo dessa disciplina realmente é mostrar para vocês que o que a gente tem de tecnologia hoje, ela está intrinsecamente ligada a essa questão aí começando ali com essa, digamos, revisão aí de estrutura atômica e molecular e ligações químicas, no caso, né? Certo. E aí, no caso, se vocês tiverem, não sei, se vocês trabalham relacionado com algum tipo de material, desenvolvimento, indústria, qualquer coisa assim, se vocês tiverem interesse e quiserem trazer qualquer problema específico para a gente verificar aqui, fiquem à vontade também, é uma coisa mais interessante de ser feita daí. Eu trabalho ali na termoelétrica aqui de Araucária, né? Uhum. Aí tem bastante algumas coisas aí que foi vistas aí que interfere bastante ali na usina. Ah, sim, com certeza, né? Tem um papel bastante importante essa questão dos materiais. Bom, pessoal, por mim é isso, né? Se vocês quiserem mais aí, estou aí à disposição de vocês. Tranquilo, professor. Da minha parte está ok por enquanto. Começou leve hoje. Isso justamente, essa aula mais inicial, assim, só para a gente rever algumas coisas, né? E aí acredito que a partir de fora a semana que vem, na outra, né, ali no dia 22, a gente já vai avançar um pouco mais, pegando aí como consequência essa questão das ligações, e avança um pouco mais aí na parte de estrutura cristalina, estrutura amorfa, aplicações dos materiais, no caso. Certo. Então é isso, pessoal. Daí, se vocês quiserem mais alguma coisa, estou aí à disposição daí de vocês. Só chamarem daí. Fechou, professor. Acho que por hoje está tranquilo, né? Podemos marcar o retorno já na próxima aula e... Sim, com certeza. Show aí, moçada. Então, qualquer coisa, estarei online aí, podem mandar mensagens daí. Tranquilo. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.